Este episódio contém muitos palavrões. Se tiver uma criança aí por perto, é melhor colocar os fones. Obrigado. Olha, hoje, que eu não sei que dia que é, não sei que episódio que é, porque a gente tá muito ruim nessas coisas de episódio. Tô aqui com a Catarina Mesquita, que eu vou ser bem sincero. O resto dos convidados, tirando ali o Gabriel que me picava ali mais comigo, o resto é tudo gente conhecida, né? Aquele pessoal que tá acostumado. Mas meu interesse mesmo aqui nessa entrevista, vocês vão entender porquê. Tô muito feliz de você estar aqui, Catarina. Obrigada. Muito mesmo. Pegar alguém pura aí da criatividade e das artes. Vamos falar um pouco de tudo hoje, mas primeiro, por que você acha que você tá aqui, né? Por que você acha que eu... Eu sou suspeita. É? Mas primeiramente é porque trabalho na PPDA, não é Uhum. verdade? Faço o trabalho criativo com eles e porque eu sou da área das artes. Acho que isso está implícito. Então bora lá, área das artes. Conta lá por que você escolheu arte, você estudou isso, não estudou, você foi artista desde criança. Conta um pouquinho desse mundo das artes, como você entrou nele. Então, eu desde pequena que desenhava e adorava toda a expressão e desde muito cedo disse que ia ser artista, independentemente do que isso fosse. Para mim ser artista era fazer coisas, desenhar, pintar, esculpir. Falou pros seus pais já desde pequeno, eu quero ser isso, Isso, já quero sabia. estar envolvida Vou para com António isso. Rui, vou para as Belas Artes, vou ser grande artista, pumba, fico lançada. E pronto. E de facto fui para António Rui. Foi quando entrei mesmo no processo de aprendizagem das artes em si. Uhum. Estudei cerâmica, essencialmente. Ah, na escola você já escolhe um... Isso, tu tem que escolher tiras, um... exatamente, tu tiras fazes o 10º ano comum e sais com o 12º geral, mas com um profissionalismo artístico. E tens várias áreas, tens a cerâmica, tens o design de equipamento, design de comunicação. E por que tens- cerâmica? Era a questão de mexer com as mãos, de moldar, ter aquela questão tátil, né? de proximidade com o material. Eu gostava Tá. muito desse processo. E pronto, depois de António Rui fui para as Belas Artes e tirei a licenciatura em escultura, ou seja, fiz uma continuação. Que precisava? Nesse mundo das artes precisa fazer esse lado acadêmico? Você acha que é... Eu acho que não. Ajuda muito, depende da escola. Tá. Acho que quem vai para as Belas Artes, sim. Sai de lá Foi uma continuação, Foi continuação da Antônio Arroio. Você E sentiu que... completamente. Aliás, eu quando fui para as Belas Artes já tinha uma bagagem enorme por ter estado na António Rui. Coisa que colegas meus que não tinham estudado Sim. nessa escola não tinham, não é? Ou seja, para quem tem aquela idealização de ser artista, aprende-se muito, muito mesmo. E são 3 anos na São Belas 3 Artes. anos, isso. Pelo menos a escultura. Pintura são 4 anos, salvo eu. Não, porque eu tentando estereotipar um pouquinho, tem aqueles artistas que falam, não, tem que aprender nada, eu faço a minha arte do jeito que eu faço. Como que você acha isso? Quem vai aprender a ser artista versus quem já se acha, já tem o ego desenvolvido para, não, eu já sou um artista, não tem que aprender? Ou como é que você vê essa diferença? Isso é interessante, porque nós entramos na António Rui e ainda por cima, né, sendo adolescentes, nós temos muito essa ideia de que não, eu não vou aprender nada, eu vou chegar aqui, eu vou dar tudo de mim e sou brutal. A verdade é que nós caímos o mundo, porque os nossos professores dizem, tu achas que és artista? Ok, tu és bom tecnicamente, ainda te falta muito para seres artista. E a verdade é que eu sinto que é isso, ou seja, o artista é algo que vem de cá de dentro, from the guts. Sim. Tu podes ser bom tecnicamente e há milhentas pessoas boas tecnicamente, mas artistas tens poucos. Pô, mas vocês, depois que já estão nisso há um tempo, conseguem já entender quem é mais ou menos ou é uma coisa que não se entende? E essa questão do ego atrapalha muito. Às vezes atrasa um bocado esse processo. Ou seja, tu até tens tipo um futuro brilhante à tua frente, mas continuas com o ego cá em cima e se pode estabilizar. Não evolui. Acho que aquilo Isso. você já é o rei daquilo Exatamente. tudo. O ego pode funcionar como
deixa-te na tua zona de conforto. E tu não exploras, não cresces. Então daí você fez lá os 3 anos, mais focado ainda em escultura. Sim. E depois você fica solta no mercado, né? Exato, E aí, depois bora, tu- vai pra rua, tá aí. E depois bate a realidade e calma lá. Boa, parabéns. És alguém que tem uma licenciatura em escultura, és artista. E como é que vive financeiramente uma pessoa que estudou Cá em Portugal... escultura? Sim, aqui em Portugal. Como que você consegue É um- viver financeiramente? Você vai fazer o quê? Esculturas mais artísticas para vender? É um tiro no escuro. Eu sinto mesmo que durante a tua aprendizagem na licenciatura ou vais criando amizades, principalmente com professores e afins, ou seja, tu podes ser excelente, isso não te leva a lado nenhum, é verdade. Tens de batalhar imenso, tens de fazer amizades para teres depois a tua carreira enquanto artista. Meritocracia não existe muito. Não, nada disso. Ou seja, eu terminei a licenciatura, vim cá para fora e, ok, e agora como é que eu faço? O quê? Contacto galerias? Não. Olha, não, vou se calhar trabalhar num bar. Ok, vou trabalhar num bar. Ou seja, eu trabalhei em muitas coisas fora da minha área, mas sempre com aquela ideia de que, não, isto vai-me também trazer novos skills, é bom esta aprendizagem, porque o meu foco continuava a ser, eu quero continuar no ramo das artes. Mas Seja lá você isso que separava for. na sua cabeça, tipo, bar financeiro vai me dar tempo para eu fazer minhas esculturas. Isso. Eu preciso desse dinheiro para viver o meu mínimo para viver e podendo isso o resto, todo outro tempo, tô na escultura. Exatamente. Aliás, eu depois de ter terminado a licenciatura por questões práticas, ou seja, a escultura requer espaço, não é? Seja a madeira, seja a cerâmica, seja a pedra, então eu refugiei-me na área da ilustração e da pintura e é onde de facto trabalho mais. Tá, então você fez escultura, mas você desenvolveu outras áreas dentro das artes. O desenho acompanha todas essas áreas, não é? O teu primeiro pensamento vem do desenho, vem de criar um esboço, uma maquete, tudo mais, só depois é que transportas para o tridimensional. Então, imagino que você falou, sei lá, quantas pessoas estudaram com você na Belas Artes, mais ou menos? Nós éramos uma turma enorme. Sei, vou mandar para o ar, mas o quê? 30? Tá, 30. Dessas 30 pessoas que fizeram escultura, do seu ano, Temos algumas. quem tá a trabalhar com escultura? Tem alguém? Temos algumas, talvez. Só pra ter uma noção assim de 30, 3 seguem isso e o resto Algumas se perdi o desenrasca? rastro, algumas perdi o rastro, mas daquelas que acompanho, talvez 3, 4. Que conseguem viver nisso e financeiramente. Sim. Outros, lá está. Foram para a ilustração, foram para a pintura, foram para o cinema. Ramificou-se, não é? Sim. E daí, né? Agora uma parte que eu já conheço mais da sua vida, mas não sei se tem antes. Você começou a trabalhar na PPDA ou teve algo antes, depois dessa lado financeiro, bares, escultura ou outras coisas, escultura, e você foi para a PPDA em que ano? Então eu fui para a PPDA em 2018, setembro de 2018. Ou seja, eu tive muitos anos a trabalhar em várias áreas, também trabalhei numa galeria. Tá. Bem mais próximo do seu Bem negócio. mais próximo, sim. E, no entretanto, também comecei a fazer voluntariado em que dava aulas de desenho e de pintura a pessoas de idade e a crianças. Legal. Ou seja, foi o meu primeiro contacto com o ensino. Okay? Enquanto eu, artista, que tenho a minha própria criação, o meu trabalho, e agora eu, enquanto educadora, professora, que transmite este conhecimento a alguém. Ok? E mas arte não se ensina, né? Como é que se ensina? Como que é isso do ensino? Porque tem a sua criação, você deve ter um estilo, né? Mas quando você vai ensinar, você não pode ter um estilo, ou pode ter um estilo. Como... Isso dá pano para mangas. Mas fala um pouco até pra gente entender, pra depois chegar na questão Na dos minha egos. perspectiva, Sim. tu descobres o teu estilo quando tens noção dos outros estilos. Porque se não achas que estás a fazer algo super inovador e novo e na verdade estás a fazer uma repetição de algo. Tá. Ou seja, quanto mais tu conheces, mais caminho de exploração tu podes ter. Porque o teu estilo pode ser um mix de várias expressões. Aliás, é sempre isso, não é? Sim. Esta ideia do novo, na verdade, é a assemblação de vários conceitos já construídos. Ok? Então o ensino parte de ensinar a alguém técnica para ela depois explorar a partir daí. Porque senão ou está no vazio ou acha que está a ser brutal, quando na verdade não estás a fazer nada de novo. Não. Parabéns. E essa parte de ensinar, não sei, a gente falou a PPDA aqui também, não sei se as pessoas sabem, né? É uma associação de autistas.
tem aí um trabalho muito mais do que especial. Qual é a diferença de você passar artes para uma pessoa socialmente ou sem alguma doença versus uma criança ou um adulto com autismo? Qual que é se você nota diferenças ou quais são as dificuldades, as facilidades, o lidar com a arte? Então, o que eu sinto é que na PPDA eu não ensino, ok? Não existe uma transmissão de conhecimento. Existe uma mostra de arte, de cultura, essencialmente, para que o outro apreenda aquilo à sua maneira. Ou seja, a minha intenção na PPDA não é ensinar a técnica para que o outro desenvolva, mas é pegar naquilo que ele já sabe fazer e trazer estímulos culturais para que ele tenha essa oportunidade enquanto ser humano, ok? Daí a história da educação pela arte. Ou seja, é um direito do ser humano ter contacto com a cultura, independentemente da deficiência e limitação que possa ter. E então, eu não sei que parte deles é que consegue compreender, que consegue absorver aquilo que eu trago, mas é eu que tenho essa noção, não é? É a minha obrigação de trazer-lhes isso, para que eles tenham contacto com isso. Ou seja, eu é que tenho que depois fazer o trabalho de pegar em tudo o que eles criam e de trazer algum significado artístico àquilo, porque eles não têm. Eu é que estou de fora e que tenho a percepção, tenho o conhecimento e tudo mais. E eles não têm a percepção se está bom. Ou se eles, essa é a parte fantástica. Mas eles gostam. Ou não gostam. Falam, terminei um trabalho. Eles falam. Ou não falam. Você sente que eles gostaram ou chegou no fim e fala, não quero isso. Tem. Eles não têm a percepção do certo nem errado, nem do bom e do mau. Ou seja, eles terminam um trabalho, aqueles que terminam porque têm a obsessão de concluir algo. Não porque aquilo está a dar prazer. O prazer até pode estar lá, em alguns casos, mas essencialmente é porque foste do ponto A ao ponto B e tem que ficar concluído. Senão vou ficar a remoer aquela situação porque aquilo está inacabado. Ok? Então esta noção do processo artístico não existe. Mas existe orgulho? Ele, quando chega a mãe para vir buscar ele no fim do dia, existe um orgulho de mostrar que fui eu que fiz isso com a Catarina? Não existe a ideia de que eu fiz. Ou seja, para tu conseguires fazer isso tem que haver a noção do eu. Então não é o ego aqui não... Isso. E eu acho que isso é a parte mais maravilhosa. Ou seja, nós enquanto artistas temos um processo de mutilação, de flagelação do isto não está certo, isto não está bem, como é que eu faço, como é que eu não faço? Eles, a parte positiva, é que não têm esse julgamento, não têm filtro. Então o trabalho é puro no sentido de a criação é isto. Então deveria ser a arte mais valiosa do mundo, devia ser a que é feita por eles. Por exemplo, daí termos a arte bruta, não é verdade? E que em certos países é consumida de uma maneira tão rica, não é? Isso que é chamado arte bruta. Quando supostamente são feitas com pessoas com deficiência mental, não é? Com limitações. Mas lá está. Eu aqui, com o caso do autismo, tenho algumas reticências. Isto porquê? O autismo, eu acho que é um caso muito particular. Todas estas questões da criatividade e do ego, eles não têm a noção deles, por assim dizer, nem do ambiente. E então, o trabalho que eles desenvolvem é diferente até da arte bruta, no sentido em que tu, para dizeres que criaste algo artístico, ou que surgiu a criatividade, tu tens de ter um pensamento, tu tens que ter um objetivo. E o objetivo que eles têm é muito de instinto muito básico, animal quase, do tipo de eu preciso de fazer esta tarefa porque eu preciso de me estruturar internamente, ok? Daí a repetição, por exemplo, em certos trabalhos. Sim, estou ouvindo, estou aprendendo imenso. Você sabe que a gente fez um trabalho para a PPDA, né? A gente, em conjunto, fez o logo do Desiguais, que é o nome da banda da PPDA. Mas quando a gente está falando ali, não na parte tanto da criação do logo, das letras, mas na parte que eles estão a se expressar musicalmente, eu consigo sentir um orgulho ali. Eu consigo sentir uma vontade de mostrar pra mãe que eu faço parte da banda. Mas talvez é um sentimento meu errado que eles nem têm.
Não, lá está. Alguns têm essa percepção, Tá. outros não têm. Talvez são níveis, tá? Certo, tá, por tá. exemplo, dentro da expressão artística, claro, eles terminam um trabalho, eu vou dizer, olha, está fantástico, parabéns. E alguns conseguem me dar um high five porque, ok, tu gostaste. Boa. Ele gostou. Não sei, se calhar gostou. Eu Mas você estou-lhe a sente dizer que às vezes fazem por você? Ah, sim. Pra você gostar mais deles? Sim, ou sim, isso daí sim? terem aquele instinto também de competição. Se eu estou a elogiar um, não estou a elogiar o outro vai buscar a minha atenção para também lhe dar a validação do seu trabalho, não é? Sim. Isso é doido, né? Não, é várias coisas que eu nunca tinha nem pensado, né? Que você lida e é uma questão de não ego. Que na nossa sociedade nos obrigam toda hora a estar a validar com todos se aquilo tá bom o tempo todo, que é o Exato. desgastante. Mas lá está, isto é com a população com que eu lido na APPDA. Mas tive um rapazinho que vinha só ter expressão plástica comigo, um miúdo de 12 anos, 13 anos. Ele tinha essa noção. E eu achei a coisa mais fascinante, ou seja, ele era autista e tinha um traço muito interessante, também tinha uma percepção muito boa. E eu lembro-me de lhe ter dado uma referência do Picasso e ele bloqueou. Ele fez o que eu faço muitas vezes, que é, olha, vamos fazer isto, vamos copiar. E ele só dizia... Não quis copiar. Ou seja, ele estava com medo, ele tinha medo de errar e ficou ali, tipo, eu não sei o que é que ele estava a pensar, não sei que dificuldade é que estava a ter, mas ele estava a ter todo Mas este o processo. instinto artístico dele funcionou, que é não copiar. Exatamente, e eu achei aquilo fascinante. É? Ele chegou até a fazer trabalhos Arrepiei. e a rasgar. Quer dizer, não quero, Então, tipo, isso que eu tinha guarda. perguntado antes, tipo, não gostei, não tá bom. E este era um externo. Ou seja, eu dentro da APPDA ainda não vi isto acontecer. Mas existem, lá está. Isto, o espectro do autismo é um espectro exatamente porque é super amplo. Mas você tá lá, tá 4 anos lá? Eu vou fazer 4 anos. Os alunos são mais ou menos, as pessoas que estão lá são as mesmas ou vai mudando muito? Que fazem parte do... Não, é praticamente fixo, sim. E você percebe, existem evoluções artísticas, se eu posso chamar assim. Existe, nossa, quando ele começou, ele só usava, vou falar uma besteira, tá? Usava só verde. Agora ele consegue misturar técnicas, ou consegue interagir, consegue fazer uma escultura. Infelizmente eu vou dizer o contrário. Não existe uma evolução, existe uma regressão da expressão artística. Por vários motivos. Pela questão da idade, ou seja, quanto mais velhos ficam, vão perdendo certas competências, ok? Também eu digo muitas vezes, eu não vou exigir de uma pessoa de 50 anos, 60 anos, que faça isto se não quer, ok? Pela questão da medicação, também afeta, e também as convulsões que têm, ou seja, certas crises podem afetar o cérebro e desse modo também muda a expressão que eles têm. Mas, por exemplo, eu tenho um caso lá de um rapaz, a cor favorita dele é a cor-de-rosa. E ele está lá, não sei, talvez há uns 3 anos, ou seja, comigo, há uns 3 anos. E ele tinha uma expressão super gira. Ele desenhava animais à maneira dele e aquilo era uma tartaruga, aquilo era um elefante, aquilo era chapado. Super bonito. E de há uns tempos para cá ele foi perdendo essa competência. E eu tive a ideia olha, vou-lhe dar referências, vou-lhe dar as imagens dos animais para ele ver e vou-lhe dar a cor-de-rosa. Eu não sei o que é que isto mexe com o inconsciente ou não, mas se é a cor favorita dele, pode ser que ele goste. E às vezes temos sorte com isso, mas lá está, é um tiro no escuro. Eu não sei se de facto é influência ou não. Mas com certeza, né, que por você já estar nisso, é uma parte do dia deles que é vista, pelo menos por eles, como um momento bom. Alguns, outros... É um momento... Supostamente... Alguns gostam de jogar futebol, mas alguns devem ter alguns que falam, quero ficar aqui, quero ficar... Sim. Normalmente o que acontece é aqueles que gostam de estar na expressão plástica, na verdade gostam de estar em tudo o resto. Participativo. Okay. É mais pela parte ser participativo. Exatamente. Ou seja, é tão bom também na música, como também, isto não é chapado, mas também é bom depois na horta. Mas sim, temos uns que vão de facto felizes para aquele espaço. Sim. E eu essencialmente gosto que se sintam bem, não é? É chato teres que obrigar alguém, ainda por cima muito mais velho do que tu, a ter que fazer algo. Acho que isso não é digno. Mas não teve assim
tem um tema até que eu acho que até você se interessa em falar por ele, que é uma questão do... Sempre quando tem as coisinhas no fim do ano, daí pedem, vamos fazer aqui um artesanato, fazer uma coisinha para vender numa feirinha por €1. E tem coisas que você falou da arte bruta. E como que a gente pode separar, né? Ou dividir a questão de arte versus artesanato, né? Vamos usar eles para pintar uma coisinha para vender por €1? Não, vamos considerar isso arte e vamos pôr para vender, para angariar mais fundos, para ajudar a instituição. É falado nesse mundo a diferença de arte, artesanato, arte bruta, ou é um assunto que não todo mundo fala, não, isso é artesanato e bora lá e... O que eu costumo dizer é, eu não consigo fazer artesanato, porque eu sou artista, eu tenho conhecimento disso, tenho estudo sobre isso, então por princípio acho que a minha presença lá faz com que aquilo não seja artesanato. Artesanato também pressupõe uma repetição de algo, de uma técnica. Eles não conseguem, uma peça é única. Eles não vão conseguir repetir aquilo. Então também não pode ser artesanato por causa disso. Claro que eu por estar lá e por ter esta noção, puxo sempre o lado mais artístico Sim. do trabalho que desenvolvemos. Então é claro que eu olho para aquilo e vejo como peças de arte. Sim. E nesse trabalho, você já está um tempo lá, né? Você tem uma vida fora de lá. Você está ensinando e com certeza ao mesmo tempo você está aprendendo muito. Você Sim. deve beber, e ainda mais quando é puro e é único, você bebe essa informação. Quando você sai de lá, você tem um espaço na sua casa, um ateliê, ou o que você tem feito para continuar? Antes você estava muito separado, né? Financeiro, vou para um bar e faço minhas artes. Agora o APPDA já tem muito a ver com o seu trabalho. Você continua fora de lá a fazer as suas artes ou como que você está desenvolvendo mais? Continuo, aliás, ainda buscando a conversa de ter feito o voluntariado a ensinar, isso levou-me a uma mestrado em Educação Artística. Ou seja, eu senti a necessidade de aprender mais sobre educação, pedagogia, como é que as artes influenciam. Boa. E agora estou na iminência de defender a tese, ou seja, está mesmo, já entreguei, já, enfim. Mas, nas Belas Artes também? Nas Belas Artes também. Boa. Então, ou seja, sim, por estar lá na APPDA, levou-me a esta necessidade de aprender mais sobre educação, de saber que impacto é que as artes têm e, claro, que depois em casa o meu próprio trabalho é sempre influenciado por tudo isto, não é? Você vive sozinha? Não, vivo com o meu namorado. Boa. E nós temos um ateliê, ele também está a estudar arte psicoterapia, ou seja, a gente acaba por se complementar muito neste aspecto. E brigar muito também por causa desse aspecto. Claro, São pessoas... É assim que uma pessoa cresce, é mesmo isso. assim. E eu tive um período em que, lá está, o trabalho na PPDA consegue ser pesado. E eu tive um período em que estava vazia criativamente, vazia de vontade. E agora consegui outra vez resgatar isso, não é? E há muitas coisas que nós fazemos lá que me leva para casa a pensar, ok, isto aconteceu, ok. Sim, fico a pensar muito sobre o trabalho que desenvolvo depois. Isso é interessante na arte, né? Na nossa área profissional, né? Mais de publicidade, a gente não tem tempo para estar vazio, né? Porque o cliente vai pedir, você precisa ter ideias. Esse mês eu tô com... não tô... E o artista tem muito isso, né? Tem aquele mês que você consegue produzir e falar, cara, como que eu fiz isso tudo? Sim. Né? E tem mês que você tá vazio. Na verdade, esse vazio é onde buscar inspiração. É. E onde que, aproveitando isso, onde que você busca as suas maiores inspirações criativas de arte? É viajando, é livros, é conversando com pessoas? É ler essencialmente tudo isto sobre criatividade, sobre psicanálise, sobre educação, sobre o eu, sobre o ser humano. Eu gosto muito de texturas, eu lido muito com texturas. Então a natureza acaba por participar muito. Portanto, na PPDA eu também trago isso para eles. Ou seja, vamos passear no jardim, vamos apanhar isto. E às vezes estou lá e eu, também gosto disto para mim, vou lá. Claro. E acaba... A minha inspiração vem da relação do eu com o outro e com o mundo. Acho que só assim é que isto pode acontecer, não é? Eu acho isso lindo. E isso vem de família? De onde que vem isso? Eu sei que você vem falou desde sempre. pequena, que eu conheço o seu irmão, o menor criativo do mundo, né? O Thiago, Exato. ele trabalhou na nossa agência. E conheço o seu outro irmão, que é ator, né? E também trabalha hoje com coisas relacionadas a cimento, né? Concreto. E tem mais irmãos? Não, ou são os três? somos nós três. São 3 artistas. Isso. Cada artista no seu lado. Uhum. E seus pais também são artistas? Da Não. onde veio esses 3
crianças Os meus artistas. pais são criativos. Eles têm a presença deles é criativa, a vivência deles é criativa. E acho que isso foi o que fez com que nós fôssemos para artes, não é? Claro que enquanto pequenos, o meu pai estudou na António Rui e também fez Belas Artes. Tá. Apesar que depois mudou de área. Mas acho que essencialmente foi-nos dada a liberdade de exploração. E isso fez com que nós fôssemos curiosos. E mexêssemos com coisas, com materiais. Os estímulos certos estavam lá e nós fomos explorando. Ele levou-nos agora às nossas profissões. Acho que se tivesse sido uma outra maneira, teríamos ido para áreas completamente diferentes. Sim. Não, mas é legal, os três sempre tem um irmão que é... Ah, não, eles são disso, vou fazer uma coisa totalmente diferente, vou fazer direito, né? Ou engenharia. Mas Exato. os três seguiram... Sua mãe também era da... Não, a minha mãe é cozinheira. Boa. Sim. É uma arte, né? Claro. Exatamente. Ou seja, cada qual, mas ela lá está, sempre também com a noção da roupa, modificar roupa para ela e afins, ou seja, por isso é que eu digo, nós, enquanto família, sempre tivemos uma vivência criativa. Isso acaba por estimular-nos, não é? Ainda tem? Como é que tá hoje em dia a sua família? Porque vocês já estão maiores, você mora com o seu namorado. Agora vivemos todos separados, não é? Todo Cada mundo qual separado. com as suas ilhas de família. Mas tudo se dá bem criativamente, Exatamente. Ainda existe uma relação Não, e já criativa. continua a ter aqueles telefonemas do Tiago, tive uma ideia, o que é? Tive isto. Oh, David, ou seja, nós continuamos a partilhar tudo e mais alguma coisa quando sabemos que, epá, isto se calhar dava-lhe jeito. Ou se calhar ele teve uma ideia para mim. Ou quando eu queria algo, claro, tenho todo o interesse que eles vejam até para receber os inputs, não é? Daquele É lado. bom na família já fazer a própria cocriação, né? O próximo Exato. brainstorm já tá ali dentro, né? Já Isso. fica muito mais fácil. E ambições, né? Porque já tô vendo que um artista, pelo que você fala e pelo que você tá desenvolvendo com mestrado, você deve ter uma ambição clara. O que você vê como ambição / sonho de como que você queria tá vivendo isso com a arte? Você queria, sei lá, que existissem fundos que pelo menos você não precisasse pensar na parte financeira para estar desenvolvendo, mas sabe como? Isso seria o ideal, claro, mas eu sou muito viver com os pés na terra. Tá. Então vivo um dia de cada vez, claro que alimentando-me muito com os meus sonhos e as minhas ambições. Mas tento procurar aquilo que me é possível fazer no momento. Mas pensando que isto vai-me dar skills e competências para depois o passo seguinte. O passo seguinte se calhar é o que eu estou a pensar e acaba por ser completamente diferente. Então eu tento estar aberta ao que o futuro me possa trazer. Senão estou-me a limitar também. Então tento ser o mais realista possível, não é? Você já tem filhos? Ainda não. Você vai se divertir muito com isso. Você já tem sobrinhos. Sim, tenho 2. Então já dá para testar muita coisa neles, né? Essa criatividade sim. pura, infantil. Sim. A criatividade de criança é parecida com uma criatividade de um autista ou é outro? Porque eu sinto de fora isso, tipo, é puro. É. Eu consigo dividir até em 2 estágios de evolução do ser humano, de evolução infantil. Que é, tu tens aquela primeira fase em que é a expressão bruta, né, da gratuja, do rabisco, do sentimento que passa. E depois tens a outra fase em que tu começas a trazer imagens, símbolos e pedes para haver uma cópia. Ou seja, começas ali a afunilar um bocado o olhar, a percepção. E o autista também tem muito isso, que tem a expressão pura, mas também trabalha muito por referências e pela cópia. Muito semelhante ao processo infantil. Então, e se fosse dar assim, alguma dica para você há 10 anos atrás, né? Que você faria alguma coisa diferente, ou quem está começando na Antônio Arroio, ou numa Belas Artes, você dá já alguma dica, fala, olha, talvez esse caminho tenha mais cuidado com isso, ou saiba que o mundo não é assim, ou não interessa nada, siga o seu caminho e logo se vê. Isso é sempre tricky. Essa questão do... É impossível pensar se faria alguma coisa diferente. Mas algo que eu costumo dizer, e que senti muito, foi que eu tinha imenso medo enquanto estava nas Belas Artes a tirar a licenciatura. E quando saí, é quase como quando estás a aprender a conduzir e depois quando vais conduzir. Não é? De repente, isto é automático. Sim, não isso é? é fácil. Ou seja, tentar explorar o máximo possível. Porque acho que é aquela altura da vida em que tu não tens mais obrigações para além de aprender. Não é? Acho que é a melhor altura da vida é enquanto se está só a estudar.
Então, se for numa área artística, é aproveitar para explorar o máximo possível. E aí menos no bar e fica mais na... Pá, Aproveitar lá. eu tenho essa Não, é uma ideia, dica, claro, claro. não é? Porque eu senti uma facilidade enorme, não só na manipulação de materiais, mas também destreza de pensamento, depois de ter saído das belas artes, coisa que na altura, eu costumo dizer, se eu repetisse agora a licenciatura, eu tinha 20, fácil. Não, agora você já sabe também, né, o que eles querem, o que não querem. Mas também nessa área, o quanto a nota é importante, né? Não A sei nota se não é importante. Talvez Em alguém nenhuma que teve fase. 20 sempre, agora é um atrasado, não consegue Exatamente. nada e... Isso dava para outra discussão. Muito bom. Boa, como que a gente tá aí, Brunão? Tem? 32. Boa. Tem alguma coisa que você quer mais falar? Alguma coisa que você acha que eu tenho que abordar? Ou que a gente pode conversar que você goste? Ou interessante compartilhar? Não sei todos os detalhes da sua vida aí pra... fala disso que eu acho importante. Você não falou nada que você vai ser demitido até agora. Acho que está tranquilo. Você né? tá boazinha? Também não, dessa parte eu nem vou muito a fundo, porque eu também... Não, eu digo isto porque da parte dos pais e da família, não está, existe sempre aquela... Eu percebo. Estão habituados a ter menos conquistas, não é? Da parte dos filhos. Porque não tiveram uma evolução como as outras crianças e é totalmente normal. E existe às vezes aquela pressão de se o meu filho faz isto bem, ele é o artista, ele é enorme. E eu não ligo a isso, eu não quero saber se ele é artista ou não. Eu quero é que ele esteja completamente à vontade naquele espaço comigo, que explore dentro dos limites, né? Que tem sempre que ser com muitos limites. E eu não quero saber, eu acho que não é importante, acho que ele precisa de outras coisas muito mais importantes do que ser artista. E então acho que isso pode às vezes ser, eu percebo, os pais têm outras ambições para eles, não é? Sim. Até porque tiveram perdas enormes, coisas que nunca vão ter, não é? Então, daí ter dito. Boa. Bom, então, por mim tá ótimo. Agradeço aí, absurdo. Acho que você trouxe coisas que minha cabeça tô fritando aqui ainda mudou muita percepção do que eu tinha de um monte de coisa. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Manda eu. um beijo aí pro a letra, né? Nós estamos com uma artista aqui, né? Essa aqui tem que ficar boa. A gente faz uma letra. Qual que é a letra que faltou aí? É pra fazer uma letra aqui, só que a gente depois Letras, eu costumo dizer que a minha letra é horrível. Não, mas pra desenhar. Qual que é a letra que falta aí? Ele vai fazer igual lá dos dois iguais. Então. Esse é um T, esse preto? Esse é o T, esse foi o que eu fiz. T, A, Sol. Falta o capa. Olha, você ficou com mais falta o legal. capa. Ok, Você quer alguma cor, alguma coisa? não pode ser essa. Verde, né? Você é verde, tudo é verde. A não ser que falta aí alguma cor em específico. Não falta nada. Você faz o que quiser. Viu? Tem que ser grande? É o que quiser, eu vou tirar uma foto aí. Falta a falhar. Tá a falhar? Quer uma? Quer outra verde? Aqui. Pega outro papel se quiser. Está-se bem. Teu irmão tá bem? Está tudo bem, obrigado. Boa. Faz tempo que eu não tô com ele, com o Thiago. Vou até talvez numa segunda temporada aqui chamar ele pra falar. Ele é engraçado demais. Ele tá com os cãozinhos dele ainda lá? Tá, com o Knobi e com o Yoda. Isso. Agora aquilo é uma festa. É o Tomás, o Knobi e o Yoda. É mesmo, teve filho, né? Deve ter mudado a cabeça um bocado. Acredito que sim. Eu tive 2 também. Isso dá uma abanada na vida aí. Alguns valores você muda totalmente a perspectiva. Ó, tá lindo, olha. Tem que ter artista, né? Pra ficar bonito. Obrigado mais Obrigada, uma eu. vez. E qualquer coisa que precisar, estamos sempre aí. Tá? Força. Valeu, pessoal. Obrigado.